Na Catedral de São Paulo, Isabelle, de 6 anos, vinda da França, luta sob o peso de ornamentos de ouro e seda enquanto velas dançam contra as janelas góticas. O órgão ecoa pelos corredores de pedra, enquanto a nobreza de dois reinos observa uma noiva criança caminhando em direção ao altar para se casar com um homem de 29 anos que a tornará sua rainha. Minutos depois, você descobrirá a verdade angustiante sobre a mais jovem vítima política da Europa, evidências que historiadores medievais tentaram esconder por séculos sobre a cruel realidade por trás das paredes do palácio, quando crianças eram usadas como peças em jogos de xadrez reais. No entanto, o que torna isso ainda mais angustiante é que esse não era um costume antigo de terras estrangeiras. Ocorria em Londres, França, e no auge da cultura medieval. As revelações a seguir alterarão drasticamente sua percepção de como a nobreza europeia tratava seus próprios descendentes. 9 de novembro de 1389. O Palácio do Louvre reverbera com gritos, mas não devido ao parto. O rei Carlos VI da França está tendo outro ataque. Ele acredita ser feito de vidro e que um simples toque poderia estilhaçá-lo em 1000 fragmentos. Os guardas foram instruídos a manter distância enquanto o rei da França se amontoa nos cantos, choramingando sobre adversários invisíveis que o perseguem por seus próprios aposentos. Enquanto isso, em outra seção do palácio, a rainha Isabel da Baviera dá à luz sua quarta filha. As parteiras trocam olhares ansiosos. Outra menina, outra boca para alimentar, outro instrumento político a ser aprimorado e negociado quando chegar o momento. Elas a chamam de Isabelle. Desde o primeiro suspiro, ela não era uma criança, mas uma espécie de moeda. Reflita sobre isso por um momento. Embora sua principal preocupação aos 6 anos possa ter sido aprender a ler ou fazer amigos, Isabelle estava sendo preparada como um acordo vivo. Seus brinquedos não eram apenas bonecas, eram pátios em miniatura onde ela ensaiava rituais diplomáticos. Suas histórias de ninar não eram contos de fadas. Lições de política, mas compreender a união bizarra de uma criança de 6 anos com um homem mais velho exige descobrir a decadência no coração da família real francesa. Carlos VI, também conhecido como Carlos, o Louco, nem sempre teve problemas mentais. Aos 24 anos, ele sofreu um colapso mental durante uma campanha militar. Suas ações variavam de liderar tropas a atacar seus próprios homens, acreditando que eles eram assassinos. Essa instabilidade mental se repetia esporadicamente, com períodos de lucidez em que ele agia como o rei culto que a França exigia. No entanto, em momentos imprevisíveis, ele se despia e corria pelo palácio gritando, ou esquecia sua identidade, ou até mesmo se esquecia completamente de sua esposa e filhos. A medicina medieval não conseguia oferecer soluções. Os médicos tentaram diversos métodos, desde sangria até exorcismo, mas nada foi eficaz. A França estava sob o domínio de um louco, e nos bastidores, oportunistas espreitavam como abutres. Isabel da Baviera, mãe de Isabel, foi a mais notável desses predadores, explorando a insanidade do rei em vez de vê-la como uma tragédia. Ela reconhecia o potencial de cada evento, pois lhe proporcionava poder adicional para agarrar, riqueza para acumular e parceiros para contratar, enquanto o marido permanecia confinado em seus aposentos. No entanto, a situação piorou ainda mais. Os cronistas da corte, cujo trabalho era retratar a realeza favoravelmente, não conseguiam esconder sua aversão. Um deles escreveu que Isabel valorizava joias mais do que os filhos, e o prazer mais do que a oração. Outro afirmou que ela teve pelo menos 3 amantes durante os episódios do rei Carlos VI, frequentemente os recebendo em quartos vizinhos, onde o rei estava confinado. Esta foi a mulher que criou Isabel, servindo-lhe como exemplo de maternidade. O Palácio do Louvre de sua infância era um labirinto de conspirações. Duas facções, os Armagnacs e os Burgúndios, lutavam pelo controle do Rei Louco. Atentados contra sua vida eram frequentes. Venenos eram uma preocupação constante. Filhos da nobreza não brincavam em jardins. Brincavam em pátios fortificados sob o olhar atento dos guardas, atentos aos disparos de bestas.
Aos 4 anos de idade, Isabelle já estava familiarizada com a iminente loucura do pai, reconhecendo seu comportamento errático e o potencial para a violência. O que os livros de história não revelam é um registro arrepiante de 1394 nos registros de despesas da corte francesa. Naquele ano, o Tesouro Real financiou a instalação de grades de ferro nas janelas dos aposentos da princesa Isabelle, não por motivos estéticos ou defensivos, mas porque ela tentou suicídio ainda tão jovem. A tragédia de sua infância foi apenas um prelúdio para as dificuldades que a aguardavam. Em 1395, mensageiros chegaram da Inglaterra com uma proposta destinada a resolver os problemas da França e instigar décadas de tormento para uma menina de 6 anos. Ricardo II da Inglaterra estava em apuros. Sua primeira esposa, Ana da Boêmia, havia falecido, deixando-o sem herdeiros ou aliados. Seus nobres estavam inquietos e o tesouro estava esgotado pelas constantes guerras com a França. Ele precisava urgentemente de paz, fundos e dessas necessidades. O Conselho francês viu uma oportunidade de garantir quase 30 anos de tranquilidade em troca de ouro inglês, tudo ao custo de uma menina de 6 anos. À medida que as negociações se desenrolavam, essa história se transformou de trágica em absolutamente monstruosa. Imagine este homem adulto, adornado com túnicas de veludo, envolvido em discussões em torno de mesas de mogno por uma criança, como mercadores trocam escravos. Os enviados ingleses inicialmente se opuseram à pouca idade de Isabel, mesmo para os padrões medievais. 6 anos era uma idade surpreendentemente delicada. A maioria das noivas reais tinha pelo menos 12 anos, idade suficiente para potencialmente suportar o parto. Em resposta, os negociadores franceses apresentaram um argumento assustador. Afirmaram que capturar Isabel tão jovem permitiria a Ricardo moldá-la de acordo com sua vontade. Ela cresceria versada apenas nos costumes ingleses e atenderia aos desejos de Ricardo. Essencialmente, alegaram que ela seria mais plenamente dele. Essa discussão girou em torno da preparação física, um processo oficialmente sancionado e negociado internacionalmente para uma criança de 6 anos. Os ingleses planejavam avaliá-la primeiro. Para esclarecer, pretendiam examiná-la, como se fosse um gado. Os cortesãos franceses foram instruídos a apresentar Isabel aos enviados ingleses. Eles examinaram vários aspectos dela, incluindo seus dentes, postura e cabelo, garantindo que ela estivesse livre de defeitos. Um lord inglês foi ouvido comentando que ela amadureceria graciosamente. Ela tinha apenas 6 anos de idade. O acordo foi finalizado no verão de 1396, com a França concordando em pagar a enorme soma de 800 mil folhas, um valor equivalente a quase 2 anos de renda real inglesa. Em vez de Isabel, Ricardo II receberia uma trégua de 28 anos, a retomada dos territórios franceses ocupados e da própria Isabel. No entanto, a cláusula mais severa foi reservada para o final. O contrato de casamento, guardado nos arquivos nacionais ingleses, inclui uma cláusula frequentemente esquecida pelos historiadores contemporâneos. Ela estipula que, embora a consumação só ocorresse com a maturidade de Isabel, Ricardo II imediatamente conquistaria todos os direitos típicos de um marido. Estes incluíam controlar sua residência, educação, interações com outras pessoas, compartilhar sua cama para fins de aclimatação, domínio absoluto sobre sua vida e autoridade total. Com um rápido toque de caneta, eles entregaram sua infância. Quando informada de que se tornaria rainha da Inglaterra, Isabel perguntou: "Posso levar minhas bonecas?" Reflita sobre este sentimento. A preocupação inicial de uma menina de 6 anos em ascender ao trono girava em torno de guardar seus brinquedos, pois ela ainda era uma criança que gostava de bonecas e precisava de ajuda para trançar os cabelos, frequentemente chorando devido a ferimentos leves. A corte francesa demonstrou excessiva ansiedade na organização do casamento, com costureiras trabalhando dia e noite para criar uma coleção extravagante de 12 vestidos de noiva, 40 vestidos cerimoniais e joias que pertenceram a 3 gerações de rainhas francesas, todos feitos sob medida para uma criança de 6 anos.
Isabel da Baviera supervisionou pessoalmente os preparativos, demonstrando mais interesse no casamento da filha do que em toda a sua criação. Isso não porque ela tivesse se afeiçoado à filha, mas porque essa união simbolizava sua vitória. Ela havia trocado com sucesso uma filha por paz e prosperidade. Os poetas da corte escreveram versos, elogiando sua sabedoria. No entanto, ninguém compôs versos para a criança que estava sendo preparada para exportação. Outubro de 1396. A cerimônia de despedida no Louvre foi uma obra-prima do teatro político. Numa lucidez incomum, Carlos VI, entre lágrimas, agraciou sua filha com soluços de cortar o coração. Os presentes afirmaram que ele a segurava com tanta força que precisaram forçá-lo a soltá-la. Ele sussurrou palavras em seu ouvido, fazendo-a chorar incontrolavelmente. A mensagem exata do rei enlouquecido para sua filha de 6 anos em seu último encontro permanece desconhecida. No entanto, foi relatado que Isabel gritou por seu pai até perder a voz, mesmo muito tempo depois de Paris ter desaparecido de vista. A viagem de 2 semanas de Paris a Calais foi repleta de medo, à medida que a criança era levada cada vez mais para longe de tudo o que lhe era familiar. Seus cuidadores franceses atestaram mais tarde que ela mal se alimentava e mal dormia. Ela agarrou com força uma pequena boneca de madeira, seu bem mais precioso, até que seus dedos sangraram devido à pressão. A troca ocorreu em Calais, assemelhando-se a uma troca de reféns, como essencialmente foi. A delegação inglesa havia construído uma vasta cidade de tendas na praia. Pavilhões de seda se estendiam até onde a vista alcançava. No topo da bandeira hasteada, música tocava, acrobatas se apresentavam. Era uma cena festiva enquanto todos festejavam, exceto o tesouro de 6 anos no centro de tudo. O ritual de transferência foi meticulosamente orquestrado. Aristocratas franceses escoltaram Isabelle até o centro de um campo amplo, onde nobres ingleses os aguardavam. Frases em latim ecoavam, palavras que Isabelle não conseguia compreender. Documentos foram trocados. Ouro passou de mãos. Com apenas um momento de aviso, ela se tornou posse da Inglaterra. No entanto, os eventos seguintes desviaram-se drasticamente do relato histórico romantizado. Os acompanhantes ingleses rapidamente separaram Isabelle de seus companheiros franceses. Sua cuidadora, que a criara desde o nascimento, foi prontamente enviada de volta à França. Seus acompanhantes foram substituídos por mulheres inglesas desconhecidas, cuja língua Isabelle não entendia. Até mesmo seu amado cão de estimação, um companheiro prometido a ela, foi levado embora. Em apenas 1 hora, removendo todos os itens familiares de sua vida, a antipatia de Ricardo por cães pequenos causou uma série de transtornos para ela. A viagem de Calais a Londres tornou-se uma procissão nebulosa de rostos desconhecidos e fala ininteligível. Os ingleses tentaram criar uma atmosfera jubilosa. Cada cidade por onde passavam era ordenada a celebrar sua nova rainha. Mas imagine ter 6 anos, exausto, aterrorizado, com estranhos gritando com você em uma língua desconhecida, enquanto sinos tocavam e multidões se aproximavam de todas as direções. Isabelle contou ao seu confessor que acreditava que eles a estavam levando para a execução. Em sua mente jovem, esse grande espetáculo só poderia significar a morte. Londres, novembro de 1396. A cidade nunca havia testemunhado tal exibição. Ricardo II havia gasto uma fortuna considerável. Ele não precisava impressionar seus súditos ou intimidar seus inimigos. O palácio de Westminster era adornado com tecidos de ouro. O Tâmisa estava cheio de barcaças enfeitadas. Todos os sinos das igrejas da cidade tocavam do amanhecer até a meia-noite. A Catedral de São Paulo foi transformada em um cenário de pesadelo, repleta de milhares de velas, incenso espesso que fazia os olhos lacrimejarem, estandartes representando os símbolos combinados da Inglaterra e da França, um altar adornado com ouro suficiente para comprar um pequeno exército e, em seu centro, um homem de 29 anos aguardando casamento com uma menina de 6. Ricardo II exalava uma presença impressionante, imponente,
com suas feições aristocráticas que os artistas da corte admiravam. Ele vestia trajes mais valiosos do que a maioria das propriedades nobres combinadas. Embora parecesse ansioso, segundo todos os relatos, não era por causa do casamento infantil. Em vez disso, ele estava preocupado com a política. Essa aliança lhe daria tempo suficiente para suprimir seus adversários domésticos? A França pagaria o dote integralmente? Seus nobres poderiam aceitar uma rainha que não pudesse ter filhos por pelo menos mais 6 anos? As considerações éticas pareciam irrelevantes para ele. Ao entrar na catedral, um suspiro coletivo ecoou não de admiração, mas de espanto, visto que ela era notavelmente pequena. Envolta em trajes cerimoniais que a acompanhavam, necessitando da ajuda de 2 damas para conduzir a cauda, a coroa feita sob medida para sua cabeça infantil escorregava persistentemente e exigia reajustes regulares. Na verdade, ela era conduzida, em vez de conduzida, pelo interminável corredor, sob o olhar de centenas de nobres. Embaixadores de vários países europeus tomavam notas, enquanto no altar seu noivo aguardava pacientemente, como uma aranha aguardando a sua vez. O arcebispo de Canterbury oficiou a cerimônia, abaixando-se para alcançar a altura de Isabelle. Ao perguntar se ela consentia em se casar, ela foi silenciada pelo medo. Sua voz a iludiu. Uma dama de companhia da Inglaterra a instigou, insistindo em palavras sussurradas, até que Isabelle as repetisse, quase inaudíveis, exceto para os mais próximos. Eu aceito. 2 palavras que selaram uma sentença de prisão perpétua. Na troca de alianças, as mãos de Ricardo envolveram as de Isabel, fazendo-a estremecer. Os espectadores confirmaram isso. Forçar o anel em seu dedo delicado, apesar de ter sido feito para uma criança, a fez estremecer de dor, ecoando pela grande catedral. A cerimônia prosseguiu sem interrupções, com o costumeiro beijo da paz. Uma tradição medieval, sendo modificado, com Ricardo beijando sua testa em vez de seus lábios. Esse, aparentemente pequeno ato de misericórdia, foi o único ato de bondade demonstrado durante o espetáculo perturbador. A cerimônia concluiu, transformando Isabel da França em Isabel da Inglaterra, rainha consorte, casada com um homem que poderia ter sido seu pai. A multidão irrompeu em aplausos, sinos tocaram, moedas foram jogadas aos pobres em comemoração. Enquanto isso, uma menina de 6 anos estava de pé no altar, com os olhos marejados de lágrimas, lutando para entender por que todos estavam se regozijando com o que parecia ser o dia mais infeliz de sua vida. As festividades do casamento continuaram no Westminster Hall. 2.000 participantes jantaram porções que poderiam ter sustentado vilas inteiras por meses. Cisnes, cheios de pavões, cabeças de javali adornadas com ouro e vinhos de várias regiões do mundo foram servidos. O entretenimento variou de músicos e bufões a uma trupe acrobática apresentando números arriscados. Isabelle ocupou um assento elevado para ela, para corresponder à altura de um adulto na mesa principal. Ela não provou nem participou da refeição. O arcebispo de York, sentado próximo, relatou mais tarde que ela passou todo o banquete fixando-se em um ponto específico na parede, como se seu espírito tivesse partido e deixado apenas a casca. No entanto, o verdadeiro terror ainda estava por vir. As cerimônias de casamento medievais eram eventos abertos, não consumação. Mesmo a sociedade medieval não era tão depravada. No entanto, a cerimônia de casamento em si mantinha a tradição. A noiva era despida por seus acompanhantes, abençoada por padres e enviada para dormir. Ao se juntar a ela, o noivo completava o casamento. Para Isabelle, esse costume foi alterado. De camisola, Isabelle agarrou sua única boneca francesa, enquanto era sepultada. Ricardo entrou vestido para dormir. Uma multidão de cortesãos observou enquanto ele se juntava a uma criança de 6 anos na mesma cama. As cortinas foram então fechadas e os cortesãos partiram, deixando Isabelle e seu marido sozinhos pela primeira vez. O que exatamente aconteceu naquela noite permanece desconhecido. Ricardo afirmou mais tarde que nenhuma consumação ocorreu e não há provas para contestá-lo. No entanto, sabemos que, ao amanhecer,
As criadas de Isabelle a encontraram encurralada na enorme cama, silenciosa e imóvel. Por 3 dias ela não falou. Ao quebrar o silêncio, suas palavras iniciais foram em francês, questionando quando ela poderia voltar para casa. A resposta foi negada para sempre. Aqui reside uma reviravolta inesperada. Apesar de estar envolvido nessa provação desprezível, Ricardo II tratou Isabelle com um nível surpreendente de gentileza. Após as núpcias, ele lhe proporcionou sua própria residência no castelo de Windsor. Em um ambiente repleto de criados falando francês, ele os escolheu deliberadamente. Frequentando o local, mas mantendo dormitórios individuais, ele presenteou Isabelle não com joias ou vestidos, mas com brinquedos, livros e uma pequena pônei branca chamada Blanche. Seria isso benevolência ou manipulação? Este continua sendo um tema para o discurso dos historiadores. O que fica claro, no entanto, é que Isabelle gradualmente passou a confiar no marido. Ela se adaptou à língua inglesa, participou de rituais da corte e até demonstrou afeição por Ricardo, referindo-se a ele como meu tio senhor. Uma tentativa de uma criança de compreender a conexão entre eles. Ricardo, retribuindo, parecia genuinamente se importar com ela. Ele encomendou retratos que os retratassem juntos, com ele sentado e ela de pé ao seu lado, com a mãozinha em seu braço. Ele escreveu poemas sobre pureza e proteção. Disciplinou severamente qualquer um que desrespeitasse a rainha. No entanto, não se deixe enganar pela aparência de uma transformação. Um carcereiro afetuoso continua sendo um carcereiro, um predador benigno continua sendo um predador, e um cônjuge criança querido continua sendo um cônjuge criança. A vida na corte inglesa evoluiu para uma rotina peculiar. Isabelle participou de eventos de Estado nos quais foi apresentada como uma figura exótica. Enviados estrangeiros elogiavam seu treinamento, sua habilidade de recitar poesia inglesa e executar intrincadas danças da corte. Nas próximas revelações, compartilharei mais 3 verdades surpreendentes sobre noivas crianças nas cortes medievais. Se você achar essa história oculta tão perturbadora quanto eu achei ao descobri-la, certifique-se de se inscrever para receber notificações. A cada semana publico novas investigações revelando as verdades ocultas sobre figuras históricas e acredite, a história de Isabelle é apenas o começo do que os livros didáticos preferem manter em segredo. Não foram mencionados seus momentos íntimos com bonecas, seus pesadelos recorrentes que ecoavam para um pai a quilômetros do oceano, e como seus assistentes a persuadiram a consumir alimentos devido à deterioração de sua saúde causada pela saudade de casa. A aristocracia inglesa exibia comportamentos díspares em relação a ela, alguns bajulando a rainha criança em resposta a eventos políticos, enquanto outros, relutantes sob a influência francesa e a falência financeira da coroa causada por um dote suntuoso, a tratavam com velado desdém. Um incidente comumente esquecido em histórias higienizadas, no entanto, ressalta o tormento diário de Isabelle. Durante um grande banquete, um nobre embriagado fez uma piada inapropriada sobre a prontidão da rainha para a reprodução. A multidão caiu na gargalhada, mas Isabelle, compreendendo o ridículo, mas não a insinuação sexual, chorou e se retirou apressadamente da mesa. Ricardo açoitou impiedosamente o nobre até quase a morte, mas não conseguiu deter a cultura que fomentava tal humor. Ao mesmo tempo, na França, as circunstâncias pioraram rapidamente. A insanidade de Carlos VI se intensificou, enquanto a corrupção de Isabel da Baviera prosperava. O país caminhava firmemente para uma guerra civil. O dote de 800.000 fígados destinado a uma paz duradoura foi esbanjado em 2 anos com as construções extravagantes de Ricardo e seus esforços militares fracassados. Cartas de casa, fortemente monitoradas pelas autoridades inglesas, chegaram a Isabel. Suas cartas remanescentes diziam: rezo diariamente por todos vocês. Sou bem cuidada, mas meu coração anseia pela França, escreveu ela. Em outra nota mais pungente: você ainda se lembra de mim? Receio que tenha esquecido sua Isabel. Aos 7 anos de idade, ela já se preocupava com o esquecimento. No entanto,
Em 1399, tudo mudou drasticamente. Em um curto e sangrento período, o governo de Ricardo II tornou-se cada vez mais opressivo. Ricardo, tendo banido ou executado numerosos nobres, governado sem parlamento e esbanjado fundos em projetos desnecessários, chegou à sua ruína ao confiscar as terras de Henrique Bolingbroke, o duque de Lancaster. Henrique convocou um exército em resposta. O apoio de Ricardo dissipou-se rapidamente, espelhando a dispersão da neblina matinal. Em agosto de 1399, o monarca que se casara com uma criança em busca de poder viu-se encarcerado em seu próprio reino. Reflita sobre isso. Qual foi a implicação para Isabel? Ao amanhecer, ela foi coroada rainha da Inglaterra. Ao anoitecer, era uma viúva de 10 anos. Ricardo foi transferido para o castelo de Pontefract, onde morreria em condições enigmáticas, alguns especulando sobre veneno, outros sugerindo fome ou assassinato a machado. Isabel foi impedida de sua presença, privada da chance de se despedir. A última vez que ela viu seu esposo, o homem que havia sido seu captor e guardião, foi um sonho terrível, e seu único companheiro, ele estava sendo transportado em algemas enquanto ela gritava seu nome. Sob Henrique IV, Isabel se viu não como uma criança protegida, mas como um enigma a ser resolvido. Diante de uma situação difícil, Henrique IV manteve Isabel como rainha da Inglaterra legalmente, mas não via recursos para seu retorno ao país após o esgotamento do dote francês. Mantê-la significava acomodar uma relíquia viva do governo anterior. Sua resolução foi implacável e pragmática. Isabel tornou-se hóspede encarcerada no palácio de Havering. Embora não fosse rotulada como tal, ela foi confinada, impedida de sair, receber correspondência não filtrada ou receber visitantes franceses. Por 3 anos, dos 10 aos 13 anos, quando as crianças deveriam estar estudando, crescendo e brincando, Isabel viveu em uma prisão dourada, uma cativa política em uma terra estrangeira que havia levado a única alma bondosa que ela conhecia. Durante esse período, as cartas que ela escreveu eram pungentes, escondidas em arquivos, desconsideradas pelos historiadores como inconsequentes. Elas retratam uma criança perdendo gradualmente a fé. Ela escreveu para uma tia: "Estou esquecida por todos." Em francês, ela conversa com as paredes para não esquecer o som. Ela anseia por casa, mas em vez disso desperta para o cativeiro. Outra carta foi escrita para seu pai: "Disseram-me que você está doente novamente. Rezo por sua recuperação. Espero que se lembre de que tem uma filha na Inglaterra que ainda a ama." No entanto, a carta mais angustiante nunca foi enviada. Descoberta escondida em seus aposentos após sua partida, era endereçada a Ricardo. Dizia: "Meu senhor, diz, afirmam que você está morto, mas eu não acredito. Você jurou me proteger para sempre. Ainda estou esperando por você, sua Isabel." Assim, a política inglesa havia orquestrado uma menina de 13 anos ansiando pela salvação de um homem falecido. Henrique IV tentou várias abordagens para resolver o dilema de Isabel. Primeiro, ele sugeriu que ela se casasse com seu filho, o futuro Henrique IV. Isabel demonstrou um desafio surpreendente que deixou a corte atônita. A mansa e dócil rainha criança encontrou sua voz declarando: "Sou a viúva de Ricardo. Não me casarei com nenhum príncipe inglês." Tamanha coragem levou uma menina de 13 anos, aprisionada e impotente, a desafiar um rei que já havia eliminado um governante. O plano subsequente de Henrique foi mais traiçoeiro. Se ela recusasse um novo casamento, permaneceria na Inglaterra indefinidamente, mantida como refém para garantir a boa conduta dos franceses. No entanto, Isabel havia aprendido com seus anos na corte. Ela sabia como manobrar o jogo. Comunicava-se discretamente com a França por meio de servos simpáticos. Fingia estar doente para consultar médicos francófonos que pudessem transmitir mensagens e explorava sua condição de rainha viúva para exigir privilégios específicos que então usava para estabelecer uma rede de aliados. Não se tratava de uma princesa passiva aguardando resgate. Tratava-se de uma adolescente que sobrevivera a 2 reis e jurara sobreviver a um terceiro.
Por fim, a corte francesa, pressionada pelas cartas cada vez mais desesperadas de Isabel e obrigada a manter sua dignidade, ordenou seu retorno. Negociações prolongadas persistiram por mais 2 anos. Henrique buscava o reembolso do dote, enquanto a França exigia indenização pelo confinamento de Isabel, em idas e vindas, enquanto a vitalidade de uma jovem se esvaía no cativeiro. A descoberta veio de um ponto inesperado. Carlos VI, o pai louco de Isabel, vivenciou um momento de lucidez. Nessa ocasião singular, a névoa se dissipou de sua mente. Ele se lembrou de que tinha uma filha na Inglaterra. Lembrou-se de que ela havia sido trocada por paz e ficou furioso, alarmando até mesmo seus assistentes. "Tragam-na para casa", berrou, e nesse caso, a corte obedeceu ao seu rei lunático. Em 1401, aos 13 anos, Isabel finalmente retornou à França. No entanto, a jovem que retornou não era a mesma que havia partido. Registros contemporâneos a retratam como mais velha do que sua idade, envolta em melancolia e, mais significativamente, sempre olhando para trás, como se estivesse prevendo uma prisão. 5 anos se passaram desde sua partida, mas o esperado e alegre retorno à família se mostrou ilusório. Carlos VI não a reconheceu, pois sua loucura havia retornado antes de sua chegada. Em vez de uma filha querida, Isabel da Baviera percebeu um ativo político desvalorizado. Uma rainha que já havia passado do auge tinha menos apelo no mercado matrimonial do que uma princesa intocada. Mesmo assim, ela se viu de volta a solo francês, em meio aos sons, à língua e à culinária familiares. Momentaneamente, ela poderia ter pensado que a provação havia terminado. No entanto, ela estava gravemente enganada. O pesadelo estava apenas se metamorfoseando. A França, de 1401, estava mais tumultuada do que quando ela partira, engolfada na guerra civil, Armagnac, Borgonha, com Paris frequentemente trocando de mãos entre facções sanguinárias. O monarca havia se tornado um mero fantoche, a rainha-mãe aliada abertamente a inimigos, o tesouro esgotado, a população faminta e Isabel, agora considerada um bem danificado que precisava de reparos. Para lidar com sua situação, Isabelle criou uma solução imediata e implacável. O ano de 1406 marcou a união de Isabelle com Charles, Duque de Orleans, um poeta e sonhador, semelhante em idade e disposição a ela. Esta foi, presumivelmente, a primeira vez em que Isabelle sentiu algo semelhante ao amor. Comparado a Richard, que era possessivo, Charles demonstrava gentileza. Enquanto Richard envelhecia, Charles permanecia jovem. Ele escreveu poesias para ela que ecoavam temas de cura e esperança. Por um instante fugaz, porém belo, Isabelle experimentou a alegria. Em 1409, sua filha, Jeanne, chegou, alterando profundamente Isabelle. Observadores afirmaram que ela irradiava uma alegria sem precedentes. Com Charles, ela encontrou alguém para amar genuinamente, alguém para proteger, algo que ela nunca havia experimentado antes. No entanto, esta é a história de Isabelle, e a felicidade duradoura não era seu destino. O parto foi árduo, desgastante demais para um corpo enfraquecido pela depressão, esgotado pelo estresse e desgastado pelo trauma. Os médicos que não conseguiram curar um rei louco foram incapazes de salvar uma rainha moribunda. Aos 20 anos, morrendo, Isabel expressou seu último desejo: abraçar a filha uma última vez. Apresentaram-lhe a criança Jarone, e Isabel murmurou algo no ouvido do bebê, sem que ninguém ouvisse. Suas últimas palavras foram reservadas para a filha. Ela faleceu em 13 de setembro de 1409, aos 20 anos. Rainha 2 vezes, cativa, peão e por um breve período. Mãe que experimentou o amor. Os cronistas da corte dedicaram apenas 3 linhas à sua morte. 3 linhas para uma mulher vendida aos 6 anos, viúva aos 10, presa até os 13 e falecida aos 20. O foco estava no impacto político de sua morte, não na história comovente de sua vida. No entanto, agora conhecemos a realidade. Enterrado em registros, correspondências privadas e nas margens das crônicas oficiais, onde a verdade frequentemente vinha à tona,
compreendemos o tormento infligido a Isabel da França. Ela não era uma princesa de conto de fadas, era uma criança explorada para fins políticos. Sua dor não era nobre nem significativa. Envolta em elegância, mas escondendo a barbárie, a fachada da diplomacia obscurecia o sofrimento de indivíduos como Isabelle. Cada vez que relembramos com nostalgia a era medieval, cada vez que refletimos melancolicamente sobre cavaleiros, damas e o amor cortês, obliteramos as memórias de vítimas como Isabelle. Crianças vendidas, mulheres negociadas, seres humanos cujas vidas foram reduzidas a peões nos jogos dos poderosos. As evidências são irrefutáveis. Contratos de casamento especificando a propriedade de uma criança, registros financeiros detalhando o pagamento de uma menina de 6 anos, cartas implorando por liberdade, depoimentos de servos testemunhando suas lágrimas, registros médicos documentando um corpo marcado por uma vida inteira de abusos. Esses não foram incidentes isolados. A história de Isabelle ecoou inúmeras vezes pela Europa medieval. Margarida de Anjou, casada aos 15 anos. Filipa da Inglaterra, prometida em casamento ainda bebê. Inúmeras meninas cujos nomes permanecem sem escrita, pois não tiveram a importância de serem registrados. No entanto, Isabelle, não nos lembramos da singularidade de sua história, mas porque vestígios suficientes persistiram para reconstruir a realidade. Ela personifica todos eles, as incontáveis crianças oferecidas no altar das aspirações de seus pais. Enquanto assiste aos romances medievais se desenrolarem na tela, contemple Isabelle, soluçando ao ser transportada para a Inglaterra por seu pai. Reflita sobre os elogios dos historiadores ao cavalheirismo ao considerar uma criança de 6 anos implorando para levar suas bonecas ao casamento. Pondere sobre casamentos arranjados, romantizados por muitos, ao contemplar uma jovem de 20 anos sucumbindo a uma vida passada em servidão. Lembre-se, Isabel da França foi morta. Não rapidamente com uma lâmina ou lentamente com veneno, mas gradualmente pela política. Não em um instante, mas ao longo de 14 anos de erosão implacável. Sua infância pereceu aos 6 anos. A liberdade desapareceu aos 10. As esperanças se extinguiram aos 13. E, eventualmente, seu espírito se rendeu aos 20. Ela deixou para trás uma filha destinada a ter um casamento político próprio. A degradação repetitiva das mulheres, transformando-as em valor monetário nos jogos de homens poderosos, persistiu inabalável. No entanto, os ciclos cessam quando alguém decide interrompê-los. Precisamos, porém, parar de romantizar esses ciclos. Devemos identificá-los pelo que realmente eram: abuso infantil apoiado pela Igreja e pelo Estado, tráfico de pessoas mascarado durante cerimônias, a aniquilação da inocência na busca pelo poder. Da próxima vez que alguém falar do encanto das eras medievais, esclareça-o sobre Isabelle. Fale-lhe da menina de 6 anos que pagou pela paz com a infância. Compartilhe as cartas suplicantes que buscavam voltar para casa. Mencione a jovem de 20 anos que pereceu sem nunca ter experimentado um dia de liberdade pessoal. Este é o verdadeiro período medieval. Esta é a realidade escondida por trás de castelos e coroas. Este é o horror que passamos séculos tentando apagar da memória. No entanto, Isabelle merece reconhecimento. Não como rainha, não como emblema político. Como uma criança desprotegida, uma menina não amada, mas trocada, uma mulher encontrando afeição tarde demais para se salvar. Sua lápide inscrevia Isabelle de Valois, rainha da Inglaterra, duquesa de Orleans. No entanto, deveria dizer Isabelle, vítima de um reino onde crianças eram posses. Aos 6 anos, ela vestiu um vestido de noiva mais pesado do que seu próprio peso, mas ninguém interveio. Este é o medo que deveria perdurar. Não espíritos, bestas ou sussurros sobrenaturais, mas o verdadeiro terror, pessoas comuns cometendo atos desumanos e rotulando isso de progresso. Lembre-se de Isabel da França, recorde sua história e lembre-se desta verdade. A indiferença dos bons em relação a tal maldade apenas permite que ela prospere, disfarçada de história. A garotinha que ansiava por levar seus brinquedos para o casamento
não merece menos.